Olá pessoal, quanto tempo! Estava com saudade de vocês. Tudo bem? Como tem andado a vida de vocês? Como tem sido a semana? Hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto que entre nós cristãos e aqueles que estão, aí começando na fé, precisam ter isso em mente. E do que eu estou falando? Sobre o arrependimento. Os frutos do arrependimento. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Mas antes, quero falar para vocês que está começando mais um Cafezinho com Até Cá. A paz do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sua família, seus negócios. Então, como eu estava dizendo, vamos falar hoje sobre os frutos do arrependimento. Essa semana eu tenho meditado sobre essa palavra e o Senhor tem falado muito comigo, sobre os frutos do arrependimento, sobre a videira, sobre os ramos, sobre aqueles que não dão frutos. E eu ouvi uma frase esses dias muito importante, que foi: para Deus não serve você só florescer. Para Deus não serve você só florescer. Não adianta você ser uma flor bonita e não dar frutos. Tá entendendo? E aí eu parei para pensar. E aí eu pensei, poxa, realmente, as flores são muito bonitas, De estação em estação, chega lá a época, da primavera, que elas estão lá, bonitona, nas árvores, florindo, aquela árvore. E são muito bonitas e admiráveis, mas não seria melhor que uma flor, um fruto? Um fruto não é melhor do que uma flor? Porque a flor, ela embeleza os seus olhos, mas o fruto, ele te alimenta. E aí eu, nossa Senhor, parei assim para pensar e falei, meu Deus, o quão tremendo é isso. Porque a gente ouve tanto, é tempo de florescer, é tempo de florescer, é tempo de florescer, você vai florescer, você vai florescer. Só que o florescer não é importante o quanto você dá frutos. Não adianta você ter beleza e não mostrar o seu fruto. E João Batista fala sobre isso. João Batista vai falar sobre os frutos de arrependimento. Vamos ler? Diz assim, Mateus 3, do verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos para o 9. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E aí eu meditando, nessa palavra, e a semana toda o Senhor falando frutos de arrependimento, e falando da videira, e falando sobre estarmos enxertados na videira, e sobre os ramos, os ramos que não produzem um bom fruto, eles são cortados e lançados no fogo, e toda essa história, pererê, parará e tiriri, Gente, eu tô rindo, mas é muito sério. Quando o Senhor começa a falar essas coisas,
Aí você começa a analisar, Senhor, se o Senhor está falando, é porque eu preciso rever a minha pessoa, rever quem eu sou no meio da sociedade, fazer uma análise, falando melhor, né? Fazer uma análise. Será que as pessoas estão vendo Jesus Cristo em mim? Será que eu estou dando os frutos do Espírito? Será que eu estou dando os frutos de arrependimento? Por quê? Quais são os frutos de arrependimento? Deixa eu ler aqui para vocês. Os frutos do arrependimento são as mudanças concretas que uma pessoa realiza após se arrepender de um erro. Mais um pouquinho. Alguns exemplos desse fruto. Uma pessoa soberba, ela vai deixar de ser soberba e vai se tornar uma pessoa humilde. Uma pessoa que gosta de ficar criticando as pessoas. Aquele fruto já não vai mais fazer parte da vida dela. Agora, ao invés dela ficar falando, criticando as pessoas, né, julgando, ela vai orar por aquela pessoa, né? Isso é compaixão, né? É você também praticar ali também a caridade, né? Mas também tem mais, reconhecimento sincero do seu pecado diante de Deus, né? Você reconhecer ele, não, reconheço que eu errei, né, nessa parte, nessa área, e você reconhecer perante o Senhor. Confissão também do seu pecado. É bom você falar para Deus, ó Senhor, eu errei em tal área. Por exemplo, eu menti, né? Senhor, eu menti naquela área ali, então me perdoa, Pai. Eu não quero mais fazer isso. E não fazer, é abandonar. É abandonar. Se você não tá abandonando esse pecado, você está praticando ele, né, sucessivamente, então você não está produzindo fruto de arrependimento. Porque é abandonar, deixar para trás, entendeu? Aquele pecado, aquele erro, se quebrantar perante ao Senhor, né, chorar ali, mostrar para ele o quanto você está arrependido, arrependida, né? Abandonar o pecado, como eu falei, praticar a palavra de Deus, isso é essencial. Porque a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos transforma, ela nos confronta. Ela confronta aquilo que está errado, porque aquilo que está errado precisa sair. É necessário fazer a limpeza. O que é a poda no ramo? A poda no ramo é Deus tirando, um monte de coisa que precisa ser tirado para a gente frutificar mais. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo que Deus sempre tem algo para poder tirar de nós. Então, ele vai fazendo a poda, porque ele sempre tem algo para poder tirar de nós. E por último, testemunho diante da sociedade. Você precisa dar o seu testemunho diante da sociedade. E eu te pergunto, qual tem sido o seu testemunho diante da sociedade? As pessoas veem Jesus Cristo em você? E esses dias eu também parei para pensar e falei assim, Senhor, será que as pessoas veem Jesus Cristo em mim? Ou eles me veem como uma religiosa? O que eles veem em mim? O que a minha casa tem visto em mim? Será que eles têm visto Jesus Cristo em mim? E sabe o que o Espírito Santo fala comigo quando eu faço essas perguntas? Estefânia, olhe para mim, olhe para Jesus Cristo, olhe para o seu alvo. O que importa é você agradar a Ele. O que as pessoas pensam sobre você, isso aí é Deus, é quem convence. Por quê? Jesus, ele não conseguiu agradar todo mundo. Os fariseus não reconheceram que ele era o Cristo. Mas tinha outras pessoas que viam que ele era diferente, que ele era o Messias.
A própria mulher, a samaritana de Samaria, Jesus conversando ali com ela reconheceu que ele era o Messias. Tanto que ela foi lá, voltou lá para a cidade e anunciou, né? Eu conheci um homem que falou tudo da minha vida, e ali ela começou a evangelizar e o povo se achegou a Jesus através da vida dela, né? Ela falou, eu acho que esse é o Messias. Então, assim, a gente precisa dar testemunho. Só que uns vão ver a gente de uma forma e outros vão ver a gente de outra. O importante é o que Deus pensa da gente, não é o que os outros estão pensando. Pare, pergunte para Deus, Senhor, o que o Senhor tem pensado de mim? Espírito Santo, o que Deus tem pensado de mim? Isso que é importante, porque o que importa é a gente agradá-lo. Desagradar o homem, sempre vamos desagradar. Primeiro, nós somos falhos. Segundo, vamos na contramão do mundo. Nós que somos filhos de Deus, estamos indo na contramão do mundo. O que o mundo faz, a gente não faz, né? E terceiro, é viver para Ele, é gastar a nossa vida por Ele. Como diz a música, né? É Ele por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo, é tudo. Não é você entregando só um pedacinho, uma parte. É tudo. Perdendo tudo por amor, com alegria. Dono dos meus dias. Gente, essa música tem um grande peso. Ela tem um grande peso e ela nos confronta também. Porque ela é a pura palavra, sabe? E aí, tem mais algumas coisinhas aqui. Deixa eu ler para vocês. O arrependimento é um processo que envolve reconhecer o erro, sentir tristeza genuína, tá? Porque também não adianta você chegar lá para Deus e falar, Senhor, eu pequei, errei, mas assim, você não sentir aquele peso, sabe? Não remorso, porque o remorso você volta a praticar ele, né? Quando você sente remorso com algum pecado, você não se arrepende de verdade, porque você volta a praticá-lo. Agora, quando você sente aquela tristeza, aquele peso, poxa, eu errei nessa área, Senhor, eu te entristeci. Eu sempre penso assim, eu te entristeci, Pai. E não é minha intenção. Me ajuda, Espírito Santo, a abandonar esse pecado, esse erro, essa falha. Me ajuda, sabe? E chorar com ele. Sentir tristeza genuína por ele. Desejar verdadeiramente uma mudança de vida. Você tem que mudar. Não adianta, Senhor, me perdoa, errei pelo mesmo pecado. Estefânia, toma vergonha nessa tua cara. Larga esse pecado aí, abandona esse pecado. Tá entendendo? A gente tem que abandonar a gente. Vamos praticar os frutos do Espírito. Eu sei, que a nossa carne só quer coisa dessa terra, só visa coisa dessa terra. Mas a nossa mente, ela tem que estar em Cristo. É em Cristo Jesus que a nossa mente tem que estar. É focada nele. É perder a nossa vida, gastar a nossa vida por ele. É levar a essência de Jesus. Em quem você tem se espelhado. Você tem se espelhado em homens, que é carne. Pare com isso. Não se espelhe em homem. Se espelhe em Jesus. Tem homens sim que a gente, admira, mulheres que a gente admira. Porém, gente, são carne igual nós. O que for de bom, você pega para você. Agora o que você vê que não for, que vai contra a palavra do Senhor, descarta. Sabe? E, mais um pedacinho aqui. O arrependimento não é apenas um sentimento de culpa, mas uma ação que resulta em mudanças concretas.
no comportamento e na maneira de viver. Então, o arrependimento, ele vai trazer resultados no seu comportamento e na maneira de viver. Ele vai mudar o seu estilo de vida. Tá entendendo? O que você fazia mais, você já não faz mais. O que você falava antes dos outros, você já não fala mais. Por quê? Porque esse é o verdadeiro arrependimento. Ele vai mudar o seu comportamento e o seu estilo de vida. E por último, para acabar aqui, né? Se tiver mais alguma coisinha, o Senhor vai me dar aqui. O verdadeiro arrependimento produz resultados reais, que são chamados de frutos. E esses são os frutos que João estava falando aqui na palavra. Os frutos do arrependimento. Eles produzem resultados reais. Tá entendendo? Tá entendendo o que Jesus está falando? Então, meu irmão, vamos parar agora no momento, nos analisar, porque cada um tem que fazer uma análise. Não é fulano, ciclano que tem que... Não. Uou. Deixa Deus julgar. Deixa Deus apontar o erro da pessoa. Entendeu? Você não está aqui para apontar dedo para ninguém. E nem eu, muito menos eu. Temos que olhar mais para nós. Porque quando estamos olhando para nós, vemos que, cara, ainda tem muita coisa para Deus tirar, hein? Né? Quando você para de olhar para o erro dos outros e apontar o erro dos outros e olha para você, você vai ver que você ainda também precisa ser liberto, que você ainda precisa ser transformado. A verdadeira transformação é aquela que é vivida, sabe? É o que a palavra, né, nos ensina. Não adianta a gente tá, como eu vi essa semana também, né, na videira, né? Porém, a pergunta que não quer calar: estamos produzindo o bom fruto? Porque se João relata aqui em Mateus 3,10 que e também a árvore está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então tem a possibilidade de estarmos produzindo frutos ruins, frutos podres. E o ditado mesmo diz, né? Fruto ruim cai sozinho, fruto podre cai sozinho. Então temos que vigiar, temos que estar em alerta o tempo todo. O meu pastor, Aloísio, que hoje já dorme no Senhor, ele sempre falava que Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E nesse dia, muitos vão ser pegos de surpresa, porque não vão subir. O Senhor, ele conhece cada um de nós. Ele conhece a nossa essência. Será que ele se vê em você? Será que ele está se vendo em mim? Então, fica como análise, tá? Para vocês, essa pergunta aí. Jesus está se vendo em você? E fica para mim também. Só para vocês pegar um pouquinho do que eu tenho lido em um livro muito bom. O nome do livro é Dom das Lágrimas. E olha só o que ele diz. O título é Lavrando seu campo virgem. 200 anos após Salomão,
o profeta Oséias fez um chamado similar à sua geração, ao comparar os seus corações a um solo de uma plantação, dizendo que eles deveriam fazer com os seus corações o que o agricultor faz com o solo todos os anos. Diz assim, Oséias 10:12: Semeai justiça para vós, colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo virgem, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. Aí diz assim, embaixo, no livro, agora voltando para o livro. Devemos lavrar nosso campo virgem. O campo virgem é um solo endurecido, que já foi útil no passado, mas que por causa das intempéries e com o passar do tempo se tornou duro, compacto, cheio de ervas daninhas e pedregoso. A única forma de tornar aquele solo útil novamente é passando um trator trazendo para cima a terra macia que fica embaixo da superfície, substituindo o solo endurecido, aonde é impossível que as novas sementes germinem. O livro de Oséias é, em sua maior parte, um livro sobre juízo, que fala de como Deus estava prestes a varrer as tribos do norte por meio da invasão assíria. Muitas vezes, Oséias disse que eles estavam no ciclo mortal de juízo e que estavam colhendo o que plantaram. Então, tá vendo como é importante essa parte de plantarmos e colhermos? Ela também se encaixa ali na parte dos nossos frutos, né? E eu tô meditando nesse livro de Oséias e realmente, gente, Deus vem assim com sentença, sabe? Para aquele povo poder se arrepender, porque senão o povo não se arrepende. Quantas vezes nós estamos assim? O Senhor tá batendo na tecla, se arrepende, abandona esse pecado, se arrepende, volta-se para mim, porque o pecado, ele faz separação do homem com Deus. Então, o livro de Oséias tem falado sobre isso, sobre o povo se arrepender e voltar para o Senhor, sabe? E muitas das vezes estamos como esses solos duros, sabe? Que a palavra às vezes não entra, sabe? Então que hoje possamos pedir para Deus um coração de carne, para Ele trocar o coração duro por um coração de carne, para que Ele, né, venha com a palavra entrar e mudar o interno para externar para fora aquilo que Deus tem feito. É isso, gente. Olha, eu oro ao Senhor nesse momento, pedindo para que Ele venha, no nome de Jesus, nos ajudar, que o Espírito Santo venha nos ajudar a dar bons frutos, que toda semente lançada não seja roubada, que toda semente lançada em nossos corações não seja sufocada e perdida, mas que ela caia no solo, que ela crie raízes e dê o seu fruto. No nome de Jesus, que você venha semear por onde você passar, que você venha exalar o cheiro de Jesus, que Ele seja visto através da sua vida. Como João disse, que o amigo do esposo se alegra quando vão questionar ele sobre Jesus, né? Jesus está batizando. Na verdade, Jesus não estava batizando, quem batizava ali eram os seus discípulos, mas foram questionar ele e ele falou assim: eu me alegro. A alma dele estava ali, em pleno gozo, em plenitude. Então, que possamos
fazer tudo para Deus com alegria, com amor, exalar, né, o cheiro de Jesus, frutificar os frutos do Espírito. É isso. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Espero que Deus tenha falado com vocês, né? Que vocês estejam aí com o coração de vocês abertos, por favor, tá? Para que a palavra do Senhor entre. E não fica só aqui não, vai meditar na palavra, leia a palavra, porque a palavra, ela é um manual de vida. É o que nós precisamos. Se todo ser humano meditasse isso aqui, ó, a Terra não estaria do jeito que tá, né? Então foi isso. Que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês, e que vocês tenham uma vida próspera em Deus, em todas as áreas, tá? Ó, um beijo, até a próxima. Bye, bye. Fui!